Discutiremos um tema central e presente que está sendo bastante debatido em diversos momentos aqui na COP, que é como fortalecer a governança climática multinível para a adaptação. Então, levando a política nacional para onde a vida acontece, os estados e os municípios. O Brasil chega a esta COP com uma mensagem clara: adaptação é cooperação. Como destacou o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, em sua 8ª carta, a adaptação é parte da nossa evolução. Um caminho que transforma a vulnerabilidade em solidariedade, cooperação em resiliência e adaptação em sobrevivência. É exatamente sobre isso que este painel vai tratar. Como transformar planos e compromissos em ação concreta das cidades e territórios que enfrentam diariamente os impactos da mudança do clima. A iniciativa Adapta Cidades, conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é hoje uma das principais expressões desse esforço. É uma ponte entre a ambição nacional e a ação local, integrando governos, sociedade civil, academia e comunidades. Para abrir esse painel, é com satisfação que eu convido a nossa diretora Inamara Mello, diretora do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente, para apresentar a iniciativa e os avanços que ela representa para a agenda de adaptação no Brasil. Inamara, por favor. Por favor, os slides. Muito bom dia a todos e todas. Para nós é uma satisfação iniciar esse painel. Pessoal do staff, por favor, os slides. Para nós é uma satisfação apresentar na COP aquilo que tem sido o esforço do governo brasileiro. Primeiro slide, por favor. De tornar a agenda de adaptação de fato multinível, Obrigado. Multissetorial e participativa. Essa agenda que nós trazemos aqui está absolutamente alinhada aos compromissos brasileiros com a nossa NDC em dar concretude ao federalismo climático. Nesta nossa agenda, nós entendemos que o Plano Clima, o nosso Plano Nacional de Adaptação, ele não deva servir apenas e tão somente para definir medidas e ações para o governo federal. Nós precisamos trazer também, de forma integrada, os estados e municípios brasileiros no esforço para que a agenda de adaptação alcance os territórios. Nós temos a clareza de que, desta maneira, nós podemos fazer frente à emergência climática e fortalecer as capacidades para a implementação de nossos compromissos. Aqui é muito importante dizer que esperamos dos municípios o alinhamento ao Plano Nacional. Isso está posto pela legislação brasileira, pela Lei 14.904, que dispõe que é o Plano Nacional que orienta a articulação e a implementação das estratégias municipais e estaduais. O nosso plano e a nossa estratégia que nós finalizamos, chegamos à COP já com este Plano Nacional finalizado. Ele conta com 13 diretrizes, 9 objetivos nacionais, 12 metas nacionais, mais indicadores. E nós contamos ainda com 16 planos setoriais de adaptação à mudança do clima, com 51 objetivos setoriais, 312 metas, 830 ações para reduzir os impactos climáticos. É um esforço hercúleo, é um marco na agenda brasileira de adaptação à mudança do clima, e nós queremos que este esforço se reproduza nos estados, nos municípios brasileiros, dando então concretude à nossa NDC e fazendo com que o Brasil avance nesta agenda de implementação à mudança do clima,
construindo assim o federalismo climático. Nós temos aqui um modelo. Este modelo, inclusive, serviu de inspiração para aquilo que é o plano de aceleração da solução climática, que a gente entende absolutamente necessário para todos os países, para a implementação de todos os planos nacionais de adaptação. Nós entendemos que é preciso ter uma política nacional. Esta política precisa ser multissetorial, multibrasileiro, de produzir informações e ferramentas para análise de risco. Nós entendemos que existem hoje muitas informações no país. Muita gente produz dados, mas nós precisamos integrar isso em plataformas nacionais oficiais de governo. E nós precisamos facilitar para o gestor que está no território que ele consiga compreender, acessar as informações para análise de risco. E assim, nós estaremos também contribuindo com o monitoramento multinível da agenda de adaptação, desenvolvendo capacidades institucionais para o planejamento e a busca de novos investimentos no espaço de articulação e no espaço integrado. A agenda do Adapta Cidades, ela nasceu para que não haja uma interferência política, mas que a gente chegue nos municípios que mais precisam, nos municípios mais vulneráveis, nos municípios mais expostos ou com uma população mais exposta a vulnerabilidades e que muitas vezes tem a menor capacidade técnica ou adaptativa, recursos, enquanto que uma população extensa fica exposta aos impactos climáticos. Nós chegamos ou desenhamos esse nosso projeto, essa nossa iniciativa, era inicialmente 260 municípios. Nós tivemos, assim, com o engajamento, com o diálogo com vários atores, a indicação de 581 municípios, isso representa praticamente 53 milhões de pessoas no Brasil. E nós também destacamos aqui os municípios amazônicos, os municípios costeiros, que terão agendas específicas, inclusive, para que a gente integre e apoie essa nossa agenda. Quais são os resultados esperados da iniciativa Adapta Cidades? A ideia, então, é fortalecimento técnico com gestores locais capacitados, alinhamento dos planos locais de adaptação com as estratégias nacionais, o acesso facilitado a informações climáticas, conexão com oportunidades de financiamento e, num processo inteiro, o nosso apoio para a elaboração de planos municipais de adaptação. Nosso cronograma, nossa linha do tempo, nós lançamos essa nossa agenda ainda ali no finalzinho, dezembro de 2024, início de 2025, trabalhamos no engajamento dos estados brasileiros, conseguimos que todos eles fossem engajados e aderissem formalmente a essa iniciativa, o que não é simples, o que não é fácil. Temos agora trabalhado para o engajamento das 581 cidades brasileiras. Tivemos a aprovação do projeto junto ao GCF, uma parte importante dessa iniciativa é financiada pelo GCF, o Fundo Verde para o Clima, e iniciamos, então, a nossa capacitação e o nosso trabalho, inclusive com lançamento de curso EAD, com elaboração de um guia para ficar disponível para todos os estados e municípios brasileiros. Nós teremos o período de 26 e 27 muito próximos aos estados e aos municípios engajados. E a gente lembra que essa nossa agenda, ela não está restrita aos municípios que aderirem ao Adapta Cidades. Todo o material, as informações, o guia, o curso EAD, também estarão disponíveis para o conjunto dos municípios brasileiros. E nós temos, pela Estratégia Nacional de Adaptação, uma meta de alcançarmos, até 2035,
a marca de pelo menos 2.000 municípios brasileiros com estratégias nacionais de adaptação. Isso é um salto, é uma ousadia, já que nós contabilizávamos em 2024 apenas 23 cidades brasileiras com planos de adaptação à mudança do clima. Nós esperamos que, com o engajamento, com este processo, né, de aproximação, de chamada, de conclamação, de mobilização, inclusive de vários atores, também o Tribunal de Contas, as agências da ONU, todas as instituições que têm se engajado no Adapta Cidades, fazem parte deste esforço de mobilização nacional. Nós entendemos que, desta maneira, nós reforçamos o Plano Nacional de Mudança do Clima, construindo uma política nacional com a cara do Brasil, com a diversidade brasileira, a partir daquilo que são os aspectos locais, o contexto local, para definir as melhores medidas. E a gente compreende, num país que praticamente 84% dos municípios foram afetados por desastres na última década, que por trás de cada desastre, por cada problema que uma família enfrenta, nós temos vidas, histórias, comunidades inteiras que enfrentam todos os dias o dilema, o problema na sua porta, na sua casa, e nós precisamos dar conta disso. O governo do presidente Lula, da ministra Marina, defende, então, que deixemos um legado de governança climática multinível, multissetorial e participativa, e que coloque, inclusive, o Brasil como provedor global de soluções climáticas. Aqui esse é o nosso panorama do Adapta Cidades, para que vocês possam conhecer um pouco mais, e a gente traz, a partir de agora, algumas falas que possam nos ajudar neste diálogo, demonstrando de que maneira a gente pode avançar no país. Muito obrigada. Obrigado, Inamara, por nos apresentar aí como o Brasil tem avançado na agenda de adaptação, todo esse esforço, principalmente na questão do federalismo climático. Então, agora, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso debate, que traz vozes fundamentais nesse cenário da política brasileira, da sociedade, com diferentes perspectivas, e para refletir sobre como transformar a adaptação em um processo participativo justo e territorializado, temos a alegria de apresentar os nossos convidados. Então, gostaria de chamar para subir aqui e juntar conosco a doutora Marjorie Kaufmann, secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. O senhor Werner Frank, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Mrs. Anchala, Director of Investment of GCF. By the way, Mrs. Anchala, sorry about that. We have some issues in the simultaneous translator, but we try to fix it until the end. But don't worry, you can speak English. And gostaria também de invitar Tiwa, governador de Morena, Santiago, do Equador, para a mesa. E por último, o Basileu Neto, que representando a Frente Nacional de Prefeitos. Então, para começarmos o nosso debate, eu gostaria de, primeiramente, trazer a fala da nossa secretária Marjorie. Marjorie, na sua opinião, como fortalecer a gente sabe dos desafios institucionais, né? Então, na sua opinião, como fortalecer a capacidade institucional dos governos subnacionais e o diálogo federativo para implementar políticas de adaptação integradas e participativas? Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui num painel
que trata da governança multinível de fato, e principalmente para a gente poder colocar no mapa do mundo como é que a gente está fazendo aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul ganhou uma grande visibilidade com a última enchente que ocorreu em 2024, mas muito antes disso nós já estamos trabalhando na pauta dentro do programa Proclima, que é um programa que tem várias linhas e entre elas a linha da adaptação. E com o passar dos anos, atuando na linha de frente de tudo isso, eu tenho percebido o papel do Estado como mediador e como auxílio aos municípios para que a gente possa, de fato, promover essa adaptação. A gente tem desafios gigantescos, desafios de falta de capacidade técnica, de falta de capacidade financeira, de falta de planejamento orientado lá desde a política de governo, desde o plano inicial de governo para a adaptação. No Rio Grande do Sul, a enchente fez com que todo mundo enxergasse que isso é primordial, e já nas últimas eleições para prefeito, nos planos de governo que foram apresentados nas campanhas políticas, a questão dos eventos climáticos ela apareceu. E, para mim, acho que é a primeira vez que eu vi com tanta clareza isso aparecer em planos de governos. E nós, enquanto Estado, então, dentro da política que é o Proclima 2050, linkamos com o plano que é o plano de resiliência do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Plano Rio Grande, que é um plano que traz recursos e também leva capacitação. E esse plano, ele é um plano que abrange o governo, a sociedade civil, a academia, e o governo federal tem nos auxiliado demais no ponto de vista da adaptação, em especial com esse programa, o Adapta Cidades. Quando ele foi lançado, nós corremos para fazer com que mais prefeituras, mais municípios tivessem o atendimento. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, 95% dos municípios foram atingidos pela cheia, de forma direta ou indireta. Então, nós conseguimos viabilizar uma capacitação que foi lançada agora no mês de outubro para os municípios, que é através das associações de municípios. Então, com a ajuda do aporte técnico da nossa secretaria, do Ministério do Meio Ambiente e também da agência francesa, através da Lucie, que tem nos auxiliado demais, nós temos aí o horizonte de fazer o treinamento de mais de 200 municípios do nosso estado, através de 11 associações. E esses planos de adaptação são os planos que salvam a vida das pessoas. Então, a gente fala muito disso. Plano de contingência salva a vida das pessoas. Planos diretores salvam a infraestrutura. E nós precisamos de tudo isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para permanecer no Rio Grande do Sul, que é um estado que já está comprovadamente como um estado onde a incidência das mudanças climáticas em maioria secas, não só enchentes, ocorre com muita frequência. Então, nós acreditamos demais que é preciso unir todos esses níveis institucionais, mas mais do que isso, é preciso conversar com as comunidades. As pessoas precisam ver sentido no que nós estamos fazendo para que a gente possa, de fato, ter planos exequíveis e possa salvar mais pessoas e viver mais harmonicamente nesse cenário que nós estamos vivendo de extremos climáticos. Obrigado, Marjorie. É importante trazer essa perspectiva. Eu acho que agora, juntando aí, saindo do sul e indo para norte, para exatamente enxergar essas diferentes realidades que a gente sabe que o Brasil tem, né? Então, gostaria de fazer a mesma pergunta aí para o nosso colega Werner. Como fortalecer, Werner, na sua opinião, saindo do sul e para norte, para o Rio Grande do Norte, nossa querida Rio Grande do Norte, você acha que, como fortalecer essa capacidade institucional dos governos subnacionais e o diálogo federativo para implementar a política de adaptação integrada e participativa?
Bom, bom dia a todos. Novamente, um prazer estar aqui, compartilhando uma mesa com pessoas tão queridas e para debater um tema tão importante, né? Saímos do sul, do Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte. São os dois extremos do estado, do país, irmãos, e com vários elementos em comum, além de uma grande amizade, com certeza, um carinho muito grande. E temos Pernambuco interagindo também. Mas o Estado ele tem passado, sim, por um conjunto de mudanças, tentando realmente adequar a nossa realidade. O semiárido nordestino ele passa historicamente, por mudanças não de incidências de chuvas como o Rio Grande do Sul, mas de secas extremas. Né? Hoje, mais de 60% dos nossos municípios já estão entrando em calamidade por falta de água, devido à questão da seca. Né? O semiárido ele tem essa parcela, é uma situação complexa, e a gente diz muito, não tem como combater a seca, você tem que aprender a conviver com a seca. E um desses elementos é a resiliência e trabalhar com a questão da resiliência climática, mudando alguns conceitos. Diferente do Rio Grande do Sul, nós não temos ainda uma adesão consolidada de todos os municípios ou a percepção dos municípios da importância de aderir a esse processo. Mas com o projeto que está sendo trabalhado, hoje nós temos um número bem significativo, nós fizemos uma modelagem, então o Estado ele tem apenas 167 municípios, mas nós já temos compromisso com 119 para fazer parte de um programa de resiliência climática, construção dos planos de adaptação climática. É lógico, vai ser conduzido pelo Estado, através da instituição a qual eu presido. Então nós temos uma equipe destinada para isso, para tentar, de uma maneira ou de outra, conscientizar a população para essa importância. Né? Então, isso com essa adesão, vamos dizer assim, nós vamos conseguir cobrir praticamente quase todo o território do estado do Rio Grande do Norte. É lógico que vamos ter ainda algumas janelas que vamos trabalhar e acreditamos que com o passar do tempo e as respostas que virão de forma muito positiva, eu acredito que esses outros poucos municípios que ainda não aderiram, seja de maneira individualizadas ou via consórcio, porque isso foi uma maneira importante de consolidar ou fazer com que os municípios entendessem da importância. Então, o consórcio de municípios foi um fator importante nesse diálogo, e nós temos trabalhado muito fortemente com esses consórcios. Nós temos consórcios que chamamos do Seridó, consórcio do Agreste, consórcio do Mato Grande, são grandes regiões, consórcio do Oeste, e isso tem feito que é uma forma de capitanear a adesão desses prefeitos, né, e trabalhar em conjunto. Diferentemente da capital, que ela já tem um plano, inclusive ontem foi apresentado lá na Green Zone, no pavilhão do CAU, né, uma proposta pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo da cidade de Natal. O plano é municipal, mas nós estamos trabalhando para que isso seja integrado à proposta estadual. Né? Lógico, o Estado ele vai atuar como um gestor do processo, mas cada município, cada região vai atuar. E aí nós estamos trabalhando, criamos recentemente todo um comitê para dialogar especificamente sobre essa questão das mudanças climáticas. Nós já temos comissões formadas, com toda uma equipe já designada para isso, através da governadora do estado, através de um ato normativo, e estamos construindo todos os protocolos e reuniões regionalizadas de forma sistemática para que isso possa acontecer. Até previsão, lógico, não muito, de pequenos recursos de fundo para a implantação de algumas dessas políticas. Então nós estamos trabalhando muito fortemente no caso da resiliência para o nosso maior karma, diferente do sul, que foi a água intensa, colapso com movimento de massas. O nosso é a seca e a desertificação. Então, um dos programas muito fortes nesse processo também é a conscientização de atividades para mitigar, né, vai conseguir acabar, o processo de desertificação da Caatinga,
Então, nós temos também o Consórcio Nordeste como um apoiador e traz essa política muito fortemente, que é a questão da apelidada, né, algoz de recatingar, ou seja, retrabalhar o processo de pensamento da Caatinga. Estamos junto com o Consórcio Brasil Verde também discutindo, né, e tendo apoio de consultores para isso. Então acreditamos que estamos no caminho. Toda essa estratégia já vem sendo montada, né, e isso em termos numéricos para a gente está sendo muito positivo. Então várias outras ações como criação de unidades de conservação, expansão dessas unidades de forma integrada, dentro de uma base de conceito de turismo de base sustentável, então, e outras ações estão sendo trabalhadas principalmente para essa questão. E óbvio que nós não podemos esquecer da relação costeira, que nós temos um litoral costeiro com mais de 600 quilômetros, onde a vegetação de Mata Atlântica, ela também tem seu olhar, nós trabalhamos muito fortemente na preservação e conservação da Mata Atlântica. Muito obrigado, Werner, por essa perspectiva que você traz, e aí a gente vê claramente que, independente da questão geográfica, os problemas, eles são praticamente semelhantes. Eu acho que essa é uma troca de experiência bastante rica, e eu acho que um dos princípios do Adapta Cidades é exatamente fazer essa troca de experiência entre os entes subnacionais. E aí descendo um pouco mais no território, eu gostaria de escutar também agora um pouco a fala do nosso representante da Federação Nacional. Basileu, na sua perspectiva aí, quais são as principais barreiras e oportunidades que você enxerga que os estados e os municípios enfrentam para a implementação da política de adaptação? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Basileu Margarido, estou aqui representando a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP. A FNP é uma instituição que representa os municípios com mais de 80 mil habitantes. São cerca um pouquinho mais alto, Basileu. São cerca de... acho que pegou agora melhor aqui no... são cerca de 450 municípios no país, mas onde vivem a maioria da população brasileira e produz cerca de 70% do PIB nacional. A FNP já vem trabalhando na agenda climática já há muitos anos, e tem assim um posicionamento muito positivo com relação, e muito cuidamos muito, né, para que essa agenda do federalismo climático realmente se estabeleça e a gente possa construir conjuntamente algo que é uma novidade para todos nós. Eu acho que é um momento em que todos nós temos que aprender juntos, né, o que é exatamente o federalismo climático. Acho que nisso, enfim, os municípios, principalmente na agenda de adaptação ao clima, têm um posicionamento muito importante, um posicionamento fundamental, porque você não consegue transformar as cidades sem envolver os municípios. E nós temos um país com 5.570 municípios, espalhados em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, abrangendo 5 biomas, bacias hidrográficas diferentes. Enfim, é algo que nós precisamos construir de maneira conjunta para dar conta dessa diversidade, né, que nós temos no país. Demos importantes passos para isso, né? É importante lembrar que o Brasil é signatário da iniciativa CHEMP desde o seu início. Foi criado por esse governo um Conselho da Federação que reúne governo federal, governos estaduais e municípios para concertar políticas públicas em geral, mas ali existe uma Câmara de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Clima,
que é presidida pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, e onde, enfim, é um importante espaço político de articulação das ações dos entes federados. E incluímos o federalismo climático na última NDC apresentada aqui no âmbito da Conferência do Clima. Então, essa é uma grande oportunidade. A outra grande oportunidade é que existe uma enorme demanda da sociedade brasileira por ações de mitigação e adaptação climática. Acho que antes, o que era uma realidade distante para os prefeitos brasileiros, hoje é uma premência, porque ele tem que dar respostas a essas demandas. Então, ele procura meios para dar respostas a essas demandas. E eu acho que é, infelizmente, pelos piores motivos, né? Que a emergência climática, ela deixou de ser, enfim, um risco, né, a médio prazo, para se tornar uma realidade do dia a dia, né? E isso faz com que se mobilize a sociedade brasileira e se demande por políticas públicas. Os desafios são enormes, né? Acho que aqui já foram colocados alguns deles. Eu acho que o Plano Adapta Cidades contempla muito desses desafios, que passa por capacidade institucional, como foi colocado aqui, né? Esse apoio técnico de capacitação é um primeiro passo, mas nós precisamos ir além. Eu acho que o segundo passo é a disponibilização de informações, né? Acho que na segunda-feira, se não me engano, eu participei da Zona Verde. Agora sim. Estava vendo que eu não estava tendo retorno da minha fala. Agora está melhor. Se não me engano, na segunda-feira eu participei, como na plateia, da assinatura de um termo de cooperação entre o Ministério das Cidades e o Ministério das Ciências e Tecnologias para a construção, a elaboração e implementação de uma plataforma de informações sobre clima para os entes federados e principalmente para as prefeituras. Acho que isso responde a uma grande demanda, né? Os prefeitos ficam literalmente perdidos, né? Procurando compreender primeiro o problema. Acho que essa fase a gente já avançou bastante, né? Em segundo, para entender como ele pode agir, de que maneira agir, e aí informação e capacitação realmente é o primeiro passo, e tem que ser seguido depois. Aí já não está mais no âmbito do Adapta Brasil, mas muito mais no âmbito do Ministério das Cidades, mas que é um grande desafio, que é a implementação do plano. Tá certo? Aí nós precisamos ter apoio para a elaboração dos projetos, tem uma grande carência, até mesmo na iniciativa privada, né? Para projetos mais específicos. Quando a gente vai conversar sobre SBN, por exemplo, soluções baseadas na natureza, a gente tem dificuldade até mesmo na iniciativa privada, né? Para ter esse aporte técnico para a implementação desse tipo de solução. Então, a capacidade institucional, criar estruturas permanentes nos municípios para lidar com essa agenda. Tá certo? Tem um tempo em que a luta era para criar secretarias de meio ambiente, né? Hoje a luta é para criar secretarias do clima, ou que essa agenda seja incorporada de maneira qualificada na estrutura dos entes federados, em particular das prefeituras. Porque é uma agenda permanente, não é apenas a elaboração do plano. O desafio maior é a implementação e depois o monitoramento. Então, eu só queria acrescentar uma questão, que é a questão da consulta qualificada. Certo? Acho que esse é um aspecto que a gente precisa avançar ainda, se nós queremos o envolvimento dos municípios nessa agenda,
nós precisamos aprimorar e avançar, criando espaços específicos para que os municípios sejam informados e principalmente para que os municípios sejam ouvidos com relação às suas demandas desde o início da ação pública. Ok? Então, queria deixar aí os parabéns para o Ministério do Meio Ambiente pela iniciativa. Enfim, tem ocorrido os encontros dos PCVR, que é um espaço importante. O Comitê Gestor é um espaço importante de diálogo e nós precisamos, então, a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitos está à disposição para que a gente possa avançar nesse diálogo. Muito obrigado por a perspectiva aí bastante interessante dos municípios. Eu acho que esse é um dos principais desafios que a iniciativa vai ter de fato, né, é trabalhar essa questão da capacitação, do acesso à informação, que é crucial para o desenvolvimento de planos de adaptação, e eu acho que essa parceria estados e municípios é fundamental para a gente construir esse legado na agenda de adaptação. Now we move for our guest from GCF. So Mrs. Nchala, first of all, apologize again for the translator. Access to climate financing, it's remain one of the challenges, as you may know, for advanced mitigation and adaptation. I mean, adaptation more than mitigation, I think so. In your view, what the concrete pathway could make climate financing more accessible, predictable, or less bureaucratic for the government, especially for particular subnational level? And then consider that GCF support this initiative, have already secured the participation of 581 cities in this first phase. This level of engagement represents a significant opportunity to accelerate the adaptation at local level. So in the perspective for GCF, what the outcome do you think that this initiative might contribute for a broad adaptation effort in Brazil and the other countries that GCF works? Thank you. Thank you so much. Thank you for the invitation to be here. Can you hear me? You can. You can hear me. Yeah. But if you can speak a little bit loud, it's much better. Let me try. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here. I represent the Green Climate Fund, the largest climate fund in the world. And I'm very happy to represent the fund here. I am the Director of Investment Services at the GCF. That's the first thing I want to say. The second, congratulations to the government of Brazil and also the number of initiatives that you are leading, and I think you are setting milestones for the other countries in the world to follow, and this being one of them, the Adaptacitas initiative. GCF has already communicated our alignment with the initiative in terms of the activities proposed and how we are planning to align through various initiatives that the GCF already has. And the third thing I want to mention is our funding. We have already committed $19 billion in climate finance for various projects and programs. And all our finance is based on countries' requests, the needs and demands, which means, in other words, country-owned, country-led. And therefore, we put the request back to the countries to say, please come to us with requests for support to these kind of initiatives. And I want to say that adaptation and also mitigation, I think, need to go beyond the central government national level if they are to be successful in communities and in provinces and municipalities. What we do from our side, we do have funding, a dedicated funding pot for planning, which is called the readiness funding, GCF readiness support, and $4 million for countries to request for readiness support for planning, and $3 million for planning for adaptation,
and there are a few other funding pots for also project preparation. And all this can be dedicated to going a level or several levels beyond the national planning to bring the municipalities, bring the provinces, bring the communities to the forefront. Yesterday, Sri Lankan government launched their national adaptation plan, which is, they call it the second generation national adaptation plan, funded by the GCF, and it has 9 provincial plans, 9 provincial climate governance models, and also a costed plan for each province to come in and request for support. And that's the adaptation planning funded by through the GCF. Now, you ask about access to finance and the difficulties and the need for more predictability and the need for the local level governments, local level groups to come in to access GCF funding. We have simplified GCF accreditation approach now. The non-governmental agencies, including private sector, civil society organizations, can self-nominate to be accredited with the GCF, and also the assessment criteria for accreditation is much more streamlined and simplified now. We also have a dedicated program called Locally Led Climate Action from the GCF side, where our teams work with the accredited entities to bring projects to locally led actions and communities. And the other thing I want to mention is beyond the readiness program, the project preparation facility, we have 1.5 million, up to 1.5 million US dollars per entity to develop a project or a program to access funding from GCF. And finally, I want to also mention that adaptation does not have to be grants only. We can also think about local private sector and other private sector entities to really bring more financially viable projects to access funding and use our various financial instruments that we have. We are not only providing grants, we also have equity, we have loans, concessional loans, and also guarantees. We are a high risk taker when it comes to climate finance, so we provide the first loss guarantees, etc., for private sector to come in. So all this together, what I want to say is GCF is transforming in terms of strengthening our work to provide further streamlined, scaled up finance for locally led climate action, and that includes the adaptive citadels now that we have communicated to be aligned with. So please have a look at our readiness program, have a look at the GCF portfolio, and we can have a further conversation on this. But congratulations to you all again for all the hard work and also setting the pathway for other countries to follow. Thank you. Thank you, Smishet and Chala, for share these opportunities, and I'm sure that we are to have 2 more to work in the future, especially because we are very ambitious. We are thinking 2,000 cities in Brazil until 2035. So I think we need to strengthen more the GCF, and I'm sure that we are together. Thank you. So let's move for the last speak for this session. Ahora vamos a cambiar para el español. Entonces, me gustaría de invitar al gobernador Tiwa del Moreno Santiago del Ecuador. El gobernador, ¿cómo ha avanzado el gobierno del Moreno Santiago en la consolidación de la interacción en lo nacional y regional, el nivel climático, conectando la ambición nacional con el local? ¿Y qué lecciones puedes compartir con nosotros en ese proceso de desafío de desarrollo de la agenda de adaptación? Magete Shirantim Tahrome Unimash Puher Mananuna
Primero quiero agradecer por la invitación. No sé cuál es más fácil traducir de... No sé si tenemos traductor de español a portugués. No, está bien. Ok. Puede hablar despacio y está tranquilo. Ok. Ya, primero gracias por la invitación. Yo soy Tiyua, soy el gobernador de Morona, Santiago. Y es importante primero empezar a evaluarnos, porque si hablamos del cambio climático, primero hay que evaluarnos cómo está estructurado este evento de cambio climático. Porque si no estamos unidos, los gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, sector privado, sector público y pueblos indígenas, estamos yendo en una vía sin salida y estamos yendo a un punto de no retorno. Entonces, es muy importante empezar a entender desde ese punto. Vengo de Morona, Santiago, también soy miembro del Foro de Gobernadores. Y primero, es más complejo para nosotros jóvenes. Yo tengo 33 años como gobernador más joven del Ecuador. Y creo aquí en COP también el gobernador más joven en cambio climático. Es más complejo entender de cómo está estructurado inicialmente cuando no hay comprensión entre los sabios y los jóvenes. Cuando no hay comprensión entre hombres y mujeres. Es como que no existe la comprensión de los gobernantes nacionales y gobernantes subnacionales. Por eso nosotros en mi provincia hemos empezado a trabajar estratégicamente las propuestas nacionales a convertir en una propuesta local primero, antes de convertirlo en una propuesta provincial. Porque si nosotros decidimos como gobernantes en la oficina y no tomamos en cuenta a los que realmente conocen el territorio, que son los pueblos indígenas. Yo soy indígena, yo soy achuar y conozco muy bien mi territorio. Y si el plan está siendo ejecutado por un gobierno que no conoce las estrategias de vida en la localidad, eso va a ser un proyecto fracasado. Por eso nosotros trabajamos en territorios de vida, así se llama. Tarimiat Pujotainunca, es en mi idioma y lo decimos territorios de vida. ¿Qué significa esto? Todos estamos preocupados por cambio climático y todos estamos preocupados en ser parte de la intervención en cambio climático, pero no lo estamos ejecutando. La participación de ellos para que tomen la decisión cómo hacer el uso adecuado de sus territorios en proyectos de cambio climático, es muy importante que ellos respondan o que ellos nos presenten los proyectos para poder ser financiados. Caso contrario, nosotros vamos en contra de la vida de ellos. Por eso es muy importante. Bueno, sería muy importante tener más tiempo para conversar porque es difícil resumirla y si no estamos para escuchar, pues estamos perdiendo tiempo en COP. Y no vamos a llevar qué hemos hecho, qué vamos a hacer y qué resultado vamos a obtener. La preocupación es grande porque estamos yendo a un punto de no retorno y no estamos preparados para escuchar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, governador. Agora, eu acho que chegamos, devido ao tempo, estamos correndo com as sessões. Chegamos ao final do nosso painel e eu acho que uma certeza desse painel é que a adaptação é coletiva. Nenhum governo, instituição ou comunidade conseguirá responder sozinho aos desafios que enfrentamos. A experiência do Adapta Cidades mostra que quando
a União, os estados e os municípios, em particular a sociedade, caminham juntos, conseguiremos transformar as políticas públicas em resultados reais para as pessoas, né? E eu repito aqui, como disse o presidente da COP, Belém deve ser lembrado como a COP da implementação da adaptação. E esse painel é parte desse legado. Agradeço aos nossos panelistas, à equipe do Pavilhão Brasil e a todos que aqui tiveram até agora. Que essa conversa inspire os novos diálogos, alianças e fortaleça ainda mais a nossa capacidade de construir um Brasil e um mundo mais resiliente, inclusivo e sustentável. Muito obrigado a todos.